Tudo começou devagar, como quando a chuva chega sem avisar, e a gente só percebe mesmo quando já está ensopada. Por muitos anos, minha vida foi feita de escolhas pequenas, do tipo que ninguém repara, mas que, quando se soma uma a uma, transformam a gente em sombra. Meu nome é Lúcia, 54 anos, mãe do Gabriel. Se me perguntarem de mim, quase sempre respondo contando dele. Trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital da cidade, virando noites, pegando ônibus lotado e, às vezes, levando marmita fria. Deixei tudo da minha juventude para cuidar dele, meu único filho. O primeiro sacrifício? Engoli meu sonho de ser professora quando o pai do Gabriel foi embora. Estava com 20 e poucos anos. Dediquei cada minuto fora do serviço ao menino. Abri mão dos estudos. Ainda lembro da ficha de inscrição do cursinho que ficou guardada na gaveta até amarelar. O segundo? Troquei qualquer resquício de vaidade pelo uniforme puído do hospital e por um sapato velho que apertava os dedos, mas era bom para correr de um lado ao outro. E o terceiro, talvez o mais dolorido, foi nunca ter buscado um companheiro, mesmo quando alguns olhares cruzaram os meus. Tinha medo de faltar tempo ou amor para o Gabriel. Então, era só ele e eu. Com o tempo, me acostumei. Minha rotina era como um relógio desalinhado. Acordava 3 da manhã, colocava o arroz no fogo, ajeitava a lancheira do meu filho, conferia se ele tinha tudo, mesmo se para isso eu ficasse sem o pouco do café da manhã. Sempre me disse que tudo isso era normal, que mãe é para isso mesmo, para sacrificar sem pedir reprise, para sentar no chão e carregar peso até as costas doerem. Se faltava dinheiro, inventava 1000 jeitos de alongar a semana. Se faltava apoio, não reclamava. Era mais fácil fingir que doía pouco do que explicar para os outros minha solidão. Quem vê de fora sempre acha que mãe é uma fortaleza, quase invulnerável. No trabalho, as outras funcionárias me chamavam de a mãe do Gabriel, nunca Lúcia. Eu sorria, mas por dentro me sentia uma espécie de fantasma. O tipo de gente que limpa, organiza, cuida, mas passa despercebido. Chegava em casa tarde, mas a casa sempre parecia mais cansada do que eu. Chovia dentro, as paredes mofavam, e mesmo assim era minha trincheira. Muitas noites sentei na beira da cama, braços pesados, e observei o teto desabando em pedras invisíveis na minha cabeça. Financeiramente, a gente sempre sobreviveu. Nunca vivi com folga. As contas chegavam como enxame de abelhas. Luz, água, supermercado, uniforme escolar. Às vezes, confesso, fazia malabarismo entre elas. Decidia qual conta podia atrasar, qual comida podia esticar. Imaginava o que era essencial de verdade. Dependia do pouco que ganhava, do carinho breve dos colegas de trabalho e, ultimamente, do bom humor do meu filho, que virou moço e mal parava em casa. A verdade é que não me via como vítima, pelo contrário. Sentia algum orgulho silencioso. Caminhando na rua, com a sacola de feira raspando na perna, me repetia frases aprendidas desde menina. Pelo filho, tudo. Depois que cresce, a vida melhora. Só o amor segura as pontas. Ninguém via o quanto era caro esconder o cansaço e aceitar o descaso. Sentia, em muitos momentos, o vazio de não ser escolhida nem ouvida. Minha necessidade de companhia, de um carinho sincero, tudo estava sempre trancada. Aprendi a ignorar o buraco que crescia dentro de mim. Só deixava escapar quando olhava minhas mãos calejadas ou recebia o olhar vago de quem nunca me enxergou por inteiro. Dos poucos flashbacks que voltam como filme ruim, lembro do aniversário de 12 anos do Gabriel, sua única festinha. Preparei um bolo com recheio de goiabada, chamei 3 colegas da escola e esperei por ele sentada na sala. Ele mal falou comigo. Correu para os videogames com os amigos. Nem provou o refrigerante. Senti um aperto no peito, mas tentei entender. Adolescente é assim mesmo, dizia para mim mesma, mesmo sabendo que doía. Lembro também, alguns anos depois, de um Natal em que trabalhei na ceia do hospital. E ao chegar em casa, ele já tinha saído para um churrasco com o grupo da faculdade. A mesa posta ficou vazia e gelada, como minha vontade de comer. Só não chorei porque tinha aprendido a engolir choro. Dentro da minha casa, o mundo parava. 3 cômodos apertados, cheirando a desinfetante misturado com café velho. A televisão ficava de enfeite, ligada para ninguém ouvir meus pensamentos. Um guarda-roupa antigo,
as portas meio caídas, guardava roupas surradas e memórias. A cozinha sempre foi meu refúgio silencioso. Nela, os gestos automáticos de lavar, cortar, arrumar, ocupavam meus pensamentos e me impediam de sentir demais. Ali, entre o tilintar dos pratos e o cheiro bravo de cebola, me sentia existindo, ainda que só um pouquinho. Agora percebo que vivi anos aceitando menos porque, entre o amor e o medo, sempre escolhia o sacrifício. Meu filho cresceu saudável, forte, sorridente nos fins de semana. Férias com amigos, viagens, uma vida que nunca foi a minha. Talvez eu nunca tenha tido coragem de dizer, nem pra ele, nem pra mim. No fundo, eu também queria ser escolhida de vez em quando. A data do aniversário da minha filha chegou quente e barulhenta. Samantha havia decidido fazer a comemoração em casa mesmo. Convenceu o marido, o sogro, o irmão, toda a família. A sala pequena ganhou balões em tons pastéis e uma faixa de parabéns no portal. No início, tentei ser apenas uma convidada, mas já era esperado que eu me ocupasse dos salgadinhos, das bebidas, de ajeitar as bandejas e ficar de olho no timer do forno. A fumaça da fritura impregnava meu vestido, misturada ao cheiro enjoativo de glacê açucarado do bolo. Os risos ecoavam altos, taças tilintavam, celulares tremiam com notificações, e só eu, entre bandejas suadas e pratos empilhados, parecia passar invisível. Sentei 1 minuto para beber água, mas imediatamente alguém me chamou do corredor. "Dona Lúcia, a gente está sem pratinhos. Tem mais lá no armário?" Fui buscar correndo. Na cozinha, o piso grudento, as formigas circulando e o som da serra torteando a cobertura do bolo ecoaram pela casa quando partiram a primeira fatia, e eu sequer estava na sala. Minha neta chamou. "Vó, vem comer bolo." Mas a voz dela se perdeu no burburinho. Outro pedido. "Mãe, o guaraná acabou. Dá pra pegar mais na despensa?" Respirei fundo. Meu joelho doía. Segui mancando, garrafas frias pesando nos braços, enquanto, ao fundo, meu genro distribuía risadas e cervejas. O pior foi quando, na hora dos parabéns, ao redor da mesa, filas para uma foto. "Agora uma foto só da família", disseram. Aguardei meu lugar, mas minha filha tirou a mão da minha cintura. "Mãe, depois a gente tira uma só nossa, tá? Deixa só a família de casa na frente." Na foto, todos sorrindo, e eu, empurrada para o canto. Ali, a garganta se fechou de vergonha e constrangimento. Meu rosto ardia. O bolo foi repartido e entregaram meu pedaço como se distribuíssem qualquer coisa em mesa de buffet. Os talheres faltaram, deixaram pedaços no prato. As conversas utilizadas só giravam em torno dos planos de viagem, do novo emprego do genro, dos brinquedos comprados, do quanto a neta crescera. Quando tentei comentar algo sobre o tempo, nem ouviram. Ficou claro quando ouvi o cochicho da cunhada. "Ela só reclama." Outra risada abafada. Era como se eu não estivesse ali. Só um fantasma atravessando a sala, recolhendo copos vazios, limpando migalhas com as mãos nuas porque nem guardanapo sobrara para mim. O tempo passou. Senti um nó na barriga, a respiração presa, um suor gelado no couro cabeludo. Engoli o choro olhando o lixo lotado, as bexigas murchas no chão, os passos apressados das crianças fugindo por entre cadeiras. Meu corpo implorava por sentar, mas logo alguém precisava de mim de novo. Numa brecha, tentei puxar assunto com minha filha. "Está mesmo tudo do jeito que você sonhou?" perguntei. Ela sem olhar para mim. "Depois, mãe. Agora não dá, tá?" Fiquei ali segurando a bandeja sem saber para onde ir. O marido dela passou e anunciou. "Só falta limpar isso aí, né, Lúcia?" Dei uma risada sem graça. Ninguém mais olhou para trás. O barulho da cafeteira misturava-se com minha vontade de sumir. Só a voz da pequena Ana Luísa, minha neta, reparou. "Vó, você não vai brincar comigo, não?" Toquei na mão dela com dedos trêmulos, mas logo alguém me chamou de novo. Ana correu sozinha para o quintal. A gota d'água foi quando, na última rodada de fotos, vi minha filha sorrindo junto do marido, dos sogros, a família inteira. Quando tentei entrar, a sogra dela logo apontou. "Ah, deixa a Lúcia tirar as fotos pra gente." Me entregaram o celular. Posaram. Eu, do outro lado, olhando o grupo inteiro, entendi finalmente o tamanho do meu vazio. Apertei o botão, mãos tremendo, os olhos ardendo. "Agora sim, todo mundo!" disseram.
menos eu. A festa continuou. Risos ao longe. Eu no fundo da sala catando final de bolo e restos de refrigerante. A alegria alheia me envolvia como um vidro grosso, abafando qualquer vontade de falar. Naquela bagunça cheia de vozes, ninguém me escutava de verdade. O cheiro enjoativo de doces, a gordura encrustada nos dedos, o eco das risadas. Só eu, o tempo todo para servir. Mas ninguém me enxergava inteira. O caminho de volta para casa foi quase automático. Os passos se arrastando. E eu quase me perguntava para onde estava indo. Senti o ar da noite entrando frio pelas frestas do casaco antigo, infiltrando até os ossos. Passei pela farmácia, onde uma vez trabalhei aos sábados, tentando juntar dinheiro para consertar a geladeira que quebrou numa semana de muito calor. Naquela época, Mateus, meu filho, nem notou meu rosto cansado. Era sempre assim, eu me desdobrando e ninguém reparando. Agora eu caminhava com as lembranças brotando feito mato em terreno abandonado. Difíceis de arrancar, mas impossíveis de ignorar. Minha cabeça girava, as palavras ditas mais cedo voltando cheias de espinhos. O jeito como Mariana, minha nora, me ignorou naquele almoço. O olhar impaciente de Renato, meu marido, quando lhe pedi se podia guardar um prato para mim. Como se eu estivesse pedindo um favor absurdo. Gente conversando alto, rindo, me atravessando como se eu não estivesse ali. Quantos anos escorrendo pelos dedos, quantas noites mal dormidas, quantas vezes silenciei minha própria dor porque havia algo mais urgente, alguém mais importante. A ficha caiu tão pesada que tive que parar um instante, encostar na parede fria de um prédio e respirar fundo. Naquele momento, uma clareza inesperada se espalhou dentro do peito. Uma sensação física, quase um enjoo, misturado com vergonha, raiva e uma pontada de alívio por finalmente enxergar tudo o que eu vinha suportando. Aquela sensação não era totalmente nova, mas agora era impossível ignorar. Era como se uma venda tivesse caído dos meus olhos e tudo ficasse em foco, dolorosamente nítido. Me peguei perguntando, por que eu? Por que foi aceitando tanto por tanto tempo sem contestar? Por que normalizei o sacrifício, me convencendo de que amar é doar até não restar mais nada? Na minha mente, as vozes do passado ecoavam. Lembrei do aniversário de 15 anos de Mateus, quando abri mão de um curso de costura que sonhava, só para ajudar no presente dele. Ou no ano em que adoeci e mesmo assim continuei cozinhando, lavando, sorrindo, porque ninguém parecia capaz de notar minha exaustão. Naqueles momentos eu dizia para mim mesma, é só uma fase, é por eles. E nunca foi só uma fase, eram anos. Cheguei em casa sentindo tudo isso latejando. O portão rangendo pesou como um aviso de que aquele também era o lugar do meu cansaço. A casa com as luzes apagadas, o cheiro de fritura impregnado no ar, pilha de roupas para passar que denunciam minhas abdicações. Tudo ali existia há mais tempo do que eu gostava de admitir. Sobre a mesa, uma xícara com restos de café frio, traços de outras manhãs em que levantei antes de todos. O chão áspero da cozinha quase cortando meus pés, lembranças espalhadas de pequenos gestos não reconhecidos. Sentei na ponta da cama, lágrimas segurando no cantinho do olho, mudo orgulho tentando se sobrepor ao sentimento de inutilidade. O espelhinho lascado da penteadeira refletiu minha imagem escura, pesada. Pela primeira vez, enxerguei sem piedade a mulher que sobrou de mim mesma. Meu corpo pedia repouso. Minha mente gritava socorro. Mas eu seguia empurrando o amanhã com a barriga por tanto tempo que nem percebia. E então, doía. Doía admitir. Eles não retribuiriam. Não eram maus. Apenas estavam acostumados a receber. Engoli em seco e uma raiva nova. Nada explosiva, apenas sóbria. Começou a aquecer o peito. Senti os ombros mais leves por um instante quando me dei conta de que eu podia dizer não. Eu podia mudar, ainda que fosse tarde, ainda que doesse. O objeto que melhor representava esse sentimento era aquela caixa de papelão, guarda no armário há anos, onde depositava cartas, bilhetes de aniversário, diplomas, fotos, esperanças minhas que, no fim, sempre ficavam para depois dos outros. Fui até lá, segurei a caixa, reparei no quanto ela era leve. Lembrei que minhas reais necessidades nunca foram prioridade. Enquanto cruzava o corredor escuro até meu quarto, as cenas dos anos passavam velozes.
o enxoval comprado parcelado no crediário, os remédios racionados para que Renato pudesse comprar cerveja para o jogo, as noites em claro esperando Mateus chegar de alguma festa, situações que sempre justificava como coisas normais da vida. Agora parecia absurdo. Eu entendia, enfim, que dar tudo não fazia de mim mais amada, só mais explorada. Deitada na cama, senti o travesseiro áspero contra a bochecha, e uma energia inesperada tomou conta dos meus membros. Meu coração batia num compasso confiante, como se cada pulsação dissesse: chega. Por instantes imaginei como seria o amanhã. Meus gestos voltados para mim, minhas necessidades à frente dos desejos alheios. Aquilo me deu um pequeno alívio, como a primeira brisa fresca depois de um calor insuportável. Até aquele momento minha vida tinha sido marcada pelo servir silencioso. Mas, deitada ali, tocando a caixa antiga, prometia em silêncio. Amanhã, algo mudaria. Não tinha um plano, mas um ímpeto novo. Vontade crua de parar o ciclo. Senti o medo, sim, mas era menor que minha determinação. Pela primeira vez em muitos anos, terminei o dia sentindo que minha voz interna merecia ser ouvida. Não mais calada, não mais esquecida. Amanhã seria diferente. E enquanto fechava os olhos, sussurrei para mim mesma: não vou mais ignorar a mulher que existe aqui dentro. Cheguei em casa com a cabeça ainda fervendo. A barriga doía mais de ansiedade do que de fome. Não liguei a luz da sala. Só deixei o corredor meio iluminado, como se quisesse ficar invisível no próprio lar. A casa parecia diferente, silenciosa, esperando minhas ações. O cheiro de comida fria pairava no ar, misturado ao perfume doce de desinfetante velho. Fui até o quarto, tirei a bolsa dos ombros, joguei em cima da cama sem muito cuidado. Sentei ali por um tempo, sentindo o colchão afundado do meu lado mais usado, e fiquei encarando o armário meio aberto, com roupas amontoadas de qualquer jeito. Tinha uma camisa bem colorida olhando para mim daquele monte. A única que comprei por capricho e nunca usei, esperando uma ocasião. Dessa vez, levantei sem hesitação e puxei a porta do armário. Separei a camisa colorida, uma calça jeans que vestia bem, um sapato baixinho confortável. Montei um conjunto só meu, não para agradar ninguém, só para ver como eu ficava vestida de verdade, sem roupa de trabalho, nem pijama antigo. Enquanto experimentava as roupas diante do espelho gasto, reparei nas manchas no vidro, marcas de antigos respingos de pasta de dente de outras manhãs, cheias de pressa. Lavei o rosto, ajeitei o cabelo com as mãos mesmo, prendi num coque bagunçado. Olhei nos meus próprios olhos e perguntei: o que você quer hoje? A primeira resposta veio arrebatadora: quero paz. Quero não pedir permissão para ser quem sou, nem desculpa para respirar. E de repente a coragem apareceu num gesto miúdo. Desliguei o celular, coloquei no modo avião. Senti um friozinho, mas não esmoreci. Voltei para a cozinha. Tirei da geladeira os alimentos que eu gostava, e não só aqueles práticos para o jantar dos outros. Peguei um pedaço de queijo, um punhado de azeitonas, 2 fatias de pão macio. Preparei um prato para mim, sentei sozinha na mesa, mastigando devagar. O gosto era outro. Parecia mais salgado, mais presente. Enquanto comia, empurrei para o canto as pilhas de contas, os papéis de compra, as listas escritas à mão alheia. Ali, só minha comida, só meu tempo. Com o prato limpo e a barriga mais tranquila, encarei a antiga pasta de documentos no canto do armário da sala. Abri, tirei papéis e bilhetes velhos. Estava tudo bagunçado. Certificados de escola, recibos de compras feitas para a família, agendas escolares das crianças que agora mal telefonavam. Em silêncio, separei o que era meu. Joguei fora o resto. Rasguei papéis desnecessários, reciclando memórias à força. A cada folha rasgada sentia que os ombros descolavam um pouco do peso invisível, que há anos me encurvava. No fim da arrumação, guardei só 2 cadernos. Um era antigo, da época em que tentei fazer um curso de culinária, antes de abandonarem a ideia de mulher estudando. O outro, novinho e sem uso, era daqueles que ganhei de brinde e planejava nunca usar. Com uma caneta de capa azul, escrevi na primeira folha: hoje eu começo. Fui até a área de serviço e abri o varal. Estendi minhas roupas limpas ali, separadas das outras. O cheiro de sabão se misturou ao vento da noite que entrava pela janela pequena.
Fechei os olhos por alguns segundos, sentindo o ar frio no rosto e o som baixo da rua, bem distante. Peguei um vaso de manjericão que plantara meses atrás, ressecado, esquecido, e, pela primeira vez, reguei só para apreciar o cheiro fresco subindo da terra úmida. Circulando pela casa, recolhi todos os pertences dos outros que estavam perdidos por ali. Roupas deixadas na sala, livros empilhados como se ninguém precisasse devolver, sapatos jogados perto da porta. Organizei tudo em caixas de papelão. Escrevi nomes em cada tampa. Aos poucos fui limpando meus próprios espaços. Guardei na minha escrivaninha apenas fotos que me traziam alegria. Retirei da prateleira aquelas molduras com a família reunida, que só ficavam empoeiradas. Substituí por uma foto pequena só minha, rindo numa praia distante de anos antes. Olhei fixamente aquela mulher na foto e desejei, com vontade, encontrá-la de verdade. Sentei em frente ao computador, abri meu e-mail pessoal e escrevi mensagens diretas, mais serenas. A partir desta semana, não faço mais os pagamentos de contas em nome de ninguém. Não consigo mais administrar encargos alheios. Favor encontrar outras soluções. Marquei as mensagens como enviadas. O cheiro do café feito para mim ainda pairava na cozinha. Depois, enviei uma mensagem para Júlia, minha filha. Querida, passei dos meus limites. Preciso de um tempo para mim. Amo você, mas preciso mudar de vida. Não se preocupe, vou estar bem. Olhei aquela mensagem antes de apertar enviar, sentindo um vento frio percorrer a espinha e bater no peito. Mas mandei assim mesmo. Mais tarde arrumei minha bolsa. Separei nela documentos, alguns reais no bolso, um batom de cor viva, 2 livros pequenos. Não botei nada que não fosse meu. O espaço ficou menos cheio, mais leve. Peguei os objetos que sempre guardei por costume de mãe, esposa, cuidadora, fotos da família, caneca de lembrança, bilhetes de agradecimento. Selecionei um ou outro, os especiais, e o resto deixei de lado. Enquanto fazia tudo, a porta da sala rangia de vez em quando, lembrando que os outros podiam voltar a qualquer momento. Mesmo assim, continuei. Engoli o medo. Segui em silêncio, sentindo o chão sólido sob meus pés. Pus música baixa, bossa nova suave, que encheu a casa de um som doce. Por alguns minutos, dancei sozinha, pés descalços no piso gelado, sentindo-me absurdamente livre pela primeira vez. Antes de ir para a cama, abri a janela e deixei o vento frio entrar. Fiquei observando a noite. Nenhum telefone tocando, nenhuma expectativa no ar. O dia amanhecia e, finalmente, eu respirava por conta própria. Minha casa, enfim, tinha ar de casa. Remexi o anel no dedo como se apertasse um botão interno. A partir de hoje, só eu decido o que fica e o que vai. Deitei, escondida sob o cobertor gasto, sentindo o corpo cansado, mas em paz. O sono veio mais pesado e, pela primeira vez em anos, sonhei comigo mesma. Caminhando, rindo, vestindo a tal camisa colorida. Sobre a cadeira, a mala meio em ordem me lembrou. Amanhã o mundo pode não ser fácil, mas desta vez seria meu. A reação veio como uma onda fria no rosto. Na manhã seguinte, a minha decisão silenciosa. O telefone tocava sem parar. As mensagens pipocavam na tela, todas carregadas de um tom urgente. Me liga assim que puder. Você enlouqueceu? Como pôde fazer isso com a gente? Ignoro. Sinto pela primeira vez uma camada fina de proteção me envolvendo. Mas essa paz dura pouco. O ritmo das tentativas só aumenta. E junto com elas vêm as vozes antigas. Culpa, carência, pedidos de atenção disfarçados de cobrança. Minha filha bate na porta, voz chorosa, dizendo que precisa me ver. Eu penso na noite anterior, no gesto claro com que coloquei todas as contas dela sobre a mesa, dizendo serenamente: agora cada um com suas próprias responsabilidades. O eco, você é minha mãe, rodopia na minha mente, carregado de pesar e manipulação. O silêncio normalmente confortável agora pesa e corta. Mas resisto. Minha irmã liga como sempre fazia para falar dos próprios problemas, mas, desta vez, quando ela começa a chorar, eu não me apresso em consolar. Ela insiste, quer saber o que está acontecendo. Muda o tom 2 vezes. Primeiro, tenta me convencer de que vou me arrepender. Depois, lança aquele velho refrão ameaçador.
Não esqueça que a família é tudo que você tem. Um aperto no peito, sim, mas não vacilo. Sinto que meus pulmões buscam uma espécie nova de ar. Enquanto caminho pela rua, percebo as olhadas atravessadas das vizinhas. Sussurros surgem. Coitada da dona Vera. Deve estar com algum problema na cabeça para largar tudo assim. Suspeito que algumas realmente acreditam nisso, que enlouqueci. Outras apenas têm medo do exemplo. Do lado de dentro sou tomada por um misto de insegurança e triunfo. Quase como se subisse uma montanha e a vista estivesse encoberta. Mas o corpo sente a altitude, o esforço, a desconfiança em mim. Dúvidas roendo pequenos espaços de autoconfiança. Mas agora também sinto um eixo, um centro que balança, mas não cai. Meu ex-marido aparece sem avisar, trazendo no olhar uma raiva disfarçada de preocupação. Entra na minha casa como se nada houvesse mudado. Rapidamente tenta restabelecer o controle. Fala alto, acusa, diz que estou sendo irresponsável, ingrata, que sem mim todos vão se perder. Ouço calada, sentada, sentindo cada palavra como gelo deslizando na pele. Mas não devolvo o ataque. Quando ele percebe que não reage como antes, sem lágrimas ou justificativas, começa a apelar, atira com precisão. Quem vai cuidar de você quando adoecer? Acha que alguém vai sentir sua falta desse jeito? Por um instante, meu reflexo me trai. Arregalo os olhos, mas logo retorna à postura. A cada frase, o silêncio se adensa, e dentro do silêncio, algo novo germina. No fim da tarde, a campainha toca outra vez. Uma amiga antiga, dessas poucas que sobraram, tenta intervir. Dá um tempo, pensa bem. Você não é assim. Nunca foi. Vai jogar fora tudo que construiu? Ela traz biscoitos, café quente, um laço de empatia misturado a receio. Respondo com firmeza tranquila. Talvez agora eu seja outra pessoa. Ela me olha com mistura de medo e respeito, incapaz de decidir se deve apoiar minha escolha ou não se meter. Quando vai embora, fico sozinha com a casa mergulhada em luz dourada e observo o pó dançando nos raios do sol. Nos dias seguintes, os ataques alternam entre tentativas de aproximação sentimental e ofensas veladas. Minha filha, mandando longas mensagens de áudio, ora dizendo que entendeu minha decisão, ora me acusando de ter arruinado sua vida. Meu ex-marido liga para parentes distantes, tentando angariar aliados, gente que mal fala comigo. E agora decide que pode julgar. Minha irmã insiste em dizer que estou doente, que preciso de ajuda. Ninguém realmente pergunta como estou. Apenas exigem que eu retorne ao lugar seguro. Aquele papel arruinado e raso que ocupei por tanto tempo. Por dentro, sinto o isolamento crescer. Há momentos em que a solidão pesa como lençóis úmidos depois de uma tempestade. Mas na maior parte do tempo, experimento também alívio. Começo a realizar tarefas pequenas só para mim. Um chá forte preparado sem pressa. Uma caminhada no parque. Música leve tocando baixo. O tempo ganha textura nova. A sensação de vazio, às vezes, se esconde atrás de uma centelha de expectativa. No auge do confronto, minha filha vem até minha porta e do lado de fora, grita que não quer mais me ver. A voz dela sobe e desce e o peso das palavras tentam me puxar de volta. Desta vez, sinto a dor. Reconheço o elo, mas não me deixo dominar pelo medo. Permaneço em silêncio, apenas ouvindo. A porta se mantém fechada. Um dia, minha irmã deixa um envelope debaixo da porta. Não abro imediatamente. Antes, tomo um banho demorado, esfrego a pele, deixo a água quente cair sobre os ombros tensos. No vapor, descubro que consigo respirar sem dor. Ao fim, sento na cadeira da cozinha. Olho a luz entrando pelas frestas. Abro o envelope. Cartinhas, fotos antigas, pedidos de desculpa e promessas misturadas a cobranças. Em vez de raiva, só sinto um profundo cansaço. Lembro quem fui e finalmente entendo o abismo entre aquela mulher e quem estou sendo agora. O tempo passa devagar. Os confrontos diminuem de intensidade. Os que antes me olhavam com pena ou crítica agora simplesmente evitam, como se meu novo contorno os incomodasse demais. Uma noite deito a cabeça no travesseiro e percebo que não chorei nenhuma vez durante o dia. É pouco, mas é muito. O espaço ao meu redor, antes apertado pelo dever, começa a abrir. Não sei o que virá, mas sei que ninguém mais vai me obrigar a voltar ao antigo papel. Meu corpo relaxa. O sono vem fácil, leve.
Pela primeira vez em décadas, acordo e sinto que pertenço ao espaço que ocupo. Levei alguns dias para conseguir me desligar, ainda que emocionalmente, da família. Foram mensagens que iam se acumulando na tela do meu celular. Dona Clarice, pelo amor de Deus, mãe, atende. E como você teve coragem, era só esperar mais um pouco. Você enlouqueceu. Quer acabar com todo mundo? Os vizinhos cochichavam quando eu passava na calçada para comprar pão cedo. Notei olhares de reprovação e pena misturados. Gente que só conviveu anos comigo pelo que eu fazia pelos outros, não por quem sou. Fui ficando cada vez mais reclusa. Só saía para o básico. Gastava muito tempo sentada no sofá, encarando as paredes beges da sala, ouvindo os ecos da casa vazia. 2 semanas depois, mexendo nas gavetas da escrivaninha do quarto, um móvel antigo que era do meu pai, encontrei uma caixa com papéis antigos. Era madrugada. Eu não conseguia dormir, dominada por insônia e inquietação. Me sentia oca. Meus dedos tremiam um pouco, mas não desisti. Havia extratos bancários, cartas antigas, recibos, registros médicos, tudo misturado. Vi uma pasta plástica azul, meio encardida. Puxei e a abri. Lá dentro estavam documentos da época do acidente do meu marido, que mudou toda a minha história. O cheiro de papel envelhecido me atingiu com força, junto com lembranças do hospital, da cadeira de rodas, das noites mal dormidas. Ao mexer nos papéis, encontrei uma carta. Um envelope pardo com meu nome. Clarice, escrito pela mão dele, Pedro. Sentei na cama com o envelope nas mãos. As luzes da casa apagadas. Só o abajur aceso. Abri a carta com delicadeza, com o coração descompassado. Clarice, se um dia você estiver lendo isso, é porque a verdade de algum jeito foi colocada diante de você. Eu não fui honesto. Eu menti para te proteger, mas no fundo, também para proteger a mim mesmo. Para não enfrentar vergonha, medo, fragilidade. O acidente não foi só acidente. Eu perdi o controle porque estava bêbado. Tinha bebido muito naquele dia. Estava desesperado. Havia recebido uma intimação sobre uma dívida imensa que escondi de você. Eu devia dinheiro e nunca tive coragem de te contar. Achava que seria melhor tentar resolver tudo sozinho. Nunca consegui. Sinto vergonha. Sinto medo de perder você. Mas a pessoa que você vê não é o homem que você imagina. Me perdoe. Só lição que posso te deixar. Não sacrifique sua vida pelos erros dos outros. Você merece ser feliz. A raiva me tomou inteira, seguida por uma tristeza sem fundo. Um misto que quase me sufocava. Durante todos esses anos, sustentei não só a família, mas as mentiras de Pedro, carregando culpa, preocupação e submissão. O peso real nunca tinha sido meu, mas os efeitos recaíram sobre mim. Todo o esforço, toda a entrega, tudo em nome de um erro que nem era de verdade meu. As palavras dele, tão tardias, ecoaram no quarto silencioso. Pensei em tudo que perdi. Anos de juventude, sonhos simples, amizades cortadas, a leveza da vida nunca saboreada, sempre adiada. Os flashbacks vieram. Lembro de uma noite em que precisei vender minhas alianças para pagar contas do hospital. Não entendi na época o desespero de Pedro, mas agora tudo fazia sentido. As conversas veladas, olhares baixos dele, rabugices, e eu sempre acreditando que fazia aquilo porque amava. Porque era o certo. Perceber o engano me deu uma estranha sensação de libertação. O sofrimento de repente pareceu não mais ser parte da minha identidade. Era como se uma nuvem escura, que sempre cobriu meus dias, estivesse começando a se dissipar. Voltei a olhar a carta. Me levantei, fui até o espelho do banheiro e encarei o reflexo com olhos inchados. Passei a mão pelo rosto. Fiz um carinho tímido em mim mesma. Uma mistura complexa de alívio e tristeza. Eu não era a culpada. Eu não era apenas a cuidadora, mártir, abrigo. Eu era uma mulher inteira, ferida, mas viva. Guardei a carta de volta, mas, pela primeira vez, não como símbolo de dor, e sim de encerramento. Senti coragem para recomeçar. Fui até a janela, puxei a cortina, deixei o cheirinho frio da madrugada invadir o quarto. Fiz um café, sentei à mesa sozinha e sorri, entre um soluço e outro. Aquela noite acordada valeu mais do que anos de vigília forçada. Dali em diante decidi. Ninguém mais escreveria a minha história. Cheguei mais cedo no apartamento da Lúcia, o mesmo onde nos encontramos tantas vezes antes.
sentada rígida na poltrona marrom, o sol da manhã filtrando pelas persianas e desenhando riscos tortos no tapete gasto. O cheiro de café requentado e citronela se misturava ao de roupa guardada, pesado. Respirei fundo, sentindo o peito arder de ansiedade. Minhas mãos suavam, mas estavam firmes. Ela abriu a porta com aquele sorriso frio que eu já conhecia tão bem. Olhou para mim de cima a baixo, sem disfarçar o desdém. Veio acertar as contas, Dona Vera, ironizou cruzando os braços. Por um instante minha voz ameaçou sumir, mas avancei 2 passos, deixando a bolsa sobre a mesa. O som de metal batendo na madeira cortou o silêncio. Meus olhos encontraram os dela, duros. Eu só vim te dar o que me pertence. Não aceito mais migalhas, Lúcia. Ela franziu a testa, surpresa, mas continuou encenando segurança. Você sempre gostou de drama, não é? Não basta assumir. Tem que aparecer para dar espetáculo. Senti um calor subir pelo rosto, mas não desviei. O peso das mentiras, das noites em claro, dos anos desperdiçados, me empurrava para a frente. O espetáculo foi seu durante anos, Lúcia. Eu só dancei a música que você tocou. Silêncio. Ela se mexeu, desconfortável, talvez esperando que eu chorasse, ou que recuasse como tantas vezes. E vai fazer o que agora? Vai sair contando mentiras por aí? Ela abaixou um pouco o tom, tentando soar razoável. Pense bem no que está fazendo, Vera. Você não vai querer virar motivo de piada na família. Meu peito se encheu de uma coragem nova, cortante como água gelada. Eu só quero que cada coisa volte ao seu lugar e que você pare de achar que pode dispor da minha vida como se fosse sua. Ela bufou, descrente, e pegou uma carteira de cigarros. Apanhou um cigarro, mas os dedos tremiam. Fez questão de olhar para a janela, renegando meu olhar. Você está descontrolada, Vera. Sempre foi fraca. Sempre precisou de mim para tudo. Meu coração bateu forte, mas agora era diferente. Sentia raiva, mas também um orgulho silencioso. Um alicerce que nascia sob meus pés. Nunca precisei de você, Lúcia. Só precisei acreditar que eu também merecia estar inteira. Minha voz tinha um corte, mas não era ódio. Era a lapidação paciente de anos de dor. Ela abriu a boca para responder, mas eu ergui a mão. Não tenta inverter as coisas de novo. Eu já vi tudo. Sei de tudo. O que você fez comigo, com a mamãe, com o que era meu por direito. Não adianta mais, Lúcia. Por um instante vi algo se quebrar no olhar dela. Um cálculo falho. Um medo que ela não admitiria jamais. Você nunca vai conseguir nada sozinha. Vai acabar velha, amargurada, sem ninguém. Retorquiu, quase sussurrando. Dei um passo, mirando a distância de empatia entre nós. Respirei fundo. Prefiro ser velha, e só, mais limpa, do que continuar me misturando às suas sujeiras. Eu sobrevivi a você, Lúcia. Agora vou viver sem você. O silêncio pesou feito uma maré entre nós, e percebi que ali estava de volta o meu espaço. Não precisei mais brigar. Peguei minha bolsa da mesa, o metal tilintando. Caminhei até a porta, sentindo cada músculo relaxar devagar, como se eu estivesse aprendendo a andar de novo. Ela tentou dizer algo. Um insulto, uma súplica. Não sei. Não olhei para trás. Vera, espera. Minha mão já estava na maçaneta. Abri a porta, sentindo a vento frio bater no rosto. Por fim, falei com calma. Cuidado, Lúcia. Construa sua própria história. Eu vou cuidar da minha. Saí sem pressa. Os sons apagados do apart-hotel sumiam atrás de mim. E cada passo, embora simples, tinha o peso de um novo começo. Não era fuga, era passagem. Atravessei o corredor iluminado, o cheiro de cera e tapete novo, ecoando meus próprios passos. Do outro lado da rua, o mundo me esperava, inteiro. Desci as escadas sem olhar para trás. Atrás de mim, deixava não só uma irmã, deixava a mulher pequena que fui, e me encontrava. Acordei cedo, mas não como antes, em sobressalto. Respirei fundo. Meu peito, pela primeira vez, não pesava toneladas. Fui até a janela da sala e abri as cortinas, deixando a luz suavizar o restante do caminho. O sol entrou tímido, mas quente, iluminando móveis velhos que, de algum jeito, ganharam uma nova cara. Peguei um pano, limpei cada canto, abri armários, joguei fora coisas que não faziam mais sentido. Pendurei quadros que estavam guardados há anos. A casa estava diferente. Eu também. Comprei flores, margaridas amarelas, da barraca do João, na esquina. Fazia tempo que não falava bom dia com alguém sem pressa ou medo.
Ele sorriu, perguntou pelo neto, e eu disse apenas: hoje as flores são para mim. Ele ficou surpreso. Eu também, confesso. Deixei o rádio tocar músicas que eu gostava, e não as de antes, que serviam só de trilha para a rotina dos outros. Cozinhei um café forte com pão fresquinho, só para mim, e sentei à mesa com uma xícara nova, presente que comprei sem motivo especial. Senti o aroma subir, aqueci as mãos, fechei os olhos. Aqueles minutos pareciam festa. Tirei do fundo do armário um vestido azul estampado, que nunca usava porque era muita cor para minha idade. Vesti, olhei no espelho e sorri. Não era exagero, era descanso, era escolha. O espelho não me julgou. Pela primeira vez, devolveu minha própria imagem, não uma sombra cansada. Lembrei da lista de sonhos antigos escondida dentro de um livro. Encontrei, toquei o papel amassado. Alguns sonhos já não serviam, mas outros piscavam para mim. Peguei um lápis e acrescentei um novo. Viver leve. Fiquei ali, desenhando uma borboleta no canto da folha. Rabisquei cores. Prometi nunca mais guardar tudo só para depois. À tarde bateu na porta Dona Marta, vizinha de janela. Trouxe um bolo de fubá e pediu para entrar. Sentou-se, olhou ao redor e disse: hoje sua casa tem outro astral. Ofereci café, rimos lembrando de besteiras, conversamos como iguais. Pela primeira vez, senti que minha companhia também era presente, não só serviço. Olhei para fora, para o quintal. As plantas que sempre descuidei agora me chamavam. Busquei a mangueira, molhei cada vaso devagar, admirando as folhas brilhando ao sol. O cheiro de terra úmida, o canto dos passarinhos, tudo fazia sentido ali. No fim do dia, sentei-me na varanda, pés descalços, pernas apoiadas. Sentia um silêncio bom. Não era solidão, era espaço que finalmente me pertencia. Pensei em tudo que ficou para trás, mas não doeu. Era como se cada mágoa antiga se dissipasse no vento leve daquele entardecer. Recebi uma mensagem do Marcelo, filho da vizinha, convidando para ir ao teatro. Respondi: sim, obrigada pelo convite. Vai ser bom estrear uma fase nova. Ele mandou um emoji sorridente. Não tinha pedido, nem cobrança, só convite. Ao recolher a casa, apaguei as luzes devagar, saboreando cada cômodo antes de fechar as portas. Antes de dormir, acendi uma vela cheirosa no criado mudo, como um ritual singelo para marcar o recomeço. Olhei para a chama, pequena e firme, aquecendo o quarto. Ali, prometi em voz baixa: nunca mais me abandono. Amanhã, não sei onde vou estar, mas hoje pertenço inteiramente a mim.